Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início agora às nossas festividades de aniversário do 6º ano de aniversário do Centro Espírita Irmã Sheila. E hoje contamos aqui com a presença dos amigos queridos, doutora Cátia Marabuco, Cristina Miranda da FEP, o George, o nosso irmão Jefferson Luiz, lá de Parnaíba, a Jordana, né, de Teresina, lá do André Luiz. Temos aqui conosco também a Sabrina e a Ana Guerra, que vão fazer esse momento de harmonização. Logo em seguida, a gente vai ter uma fala do George, que vai conduzir os nossos trabalhos como nosso mestre de cerimônia, para logo depois realizarmos a nossa palestra magna, Perdão, Medicamento Sublime, com a doutora Cátia Marabuco. Jordana, meu amor, muito obrigada, seja muito bem-vinda, gratidão por você estar aqui, bom trabalho. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à página do Centro Espírita Irmã Sheila, aqui no Facebook, todos também que estão conosco aqui pelo Zoom. É uma imensa alegria participar desse aniversário, dessa casa maravilhosa, né? 6 anos, tenho certeza de muitos anos de trabalho que ainda virão. E para iniciar esse nosso momento de harmonização, eu vou tocar a música Senhor das Estrelas, de Tim e Vanessa. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos na esfera? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, lição derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou.
na cruz. E agora eu vou tocar a música Confia em Deus, que é do nosso amado grupo piauiense, grupo aqui de Teresina, Amor em Ressonância. Confia em Deus e contigo Ele estará, guiando os teus passos para a vitória. Persevere e caminhe, e o Senhor da luz não te abandonará. Os caminhos da vida por vezes nos consome e retira as forças, mas não desanime, eleve o pensamento a Deus que Ele te ouve. Mas não desanime, eleve o pensamento a Deus que Ele te ouve. O poder da fé opera milagres na tua vida, te faz superar as mais difíceis provas que possam aparecer. Mantenha-se firme e segue em frente. Confie em Jesus, Jesus. E pode estar certo que por toda a tua vida contigo Ele estará. Jesus, sempre contigo Ele estará. Confie em Deus. Confie em Deus e contigo Ele estará, guiando os teus passos para a vitória. Persevere e caminhe, que o Senhor da luz não te abandona. Os caminhos da vida por vezes nos consome e retira as forças, mas não desanime, eleve o pensamento a Deus que Ele te ouve. O poder da fé opera milagres na tua vida, te faz superar as mais difíceis provas que possam parecer. Mantenha-se firme e segue em frente. Confie em Jesus, Jesus. E pode estar certo que por toda a tua vida contigo Ele estará. Jesus, sempre contigo Ele estará. Confie em Deus. Muito obrigada, amores, muito obrigada, amigos, por essa oportunidade de trabalhar, de estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. Um abraço a todos. E agora vocês vão ficar com o Jefferson. Um beijo grande. Beijo, muito obrigada. Obrigado, Jordana. Boa noite a todos e a todas, os amigos e amigas que fazem o Centro Espírita Irmã Sheila, e os que estão acompanhando essa live pelo Facebook, também os que estão aqui no Zoom. Vamos fazer agora o hino à Irmã Sheila, né? Vamos saudar a Irmã Sheila. Vamos unidos a Sheila numa alegria
alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos esta noite lenitivo a sua dor, como bons samaritanos, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus, nos caminhos de Jesus, nos caminhos de Jesus. Um salve aí para a irmã Sheila. E aí, para encerrar nossa participação nesse momento tão lindo, nesse aniversário do Sheila, a gente vai fazer Verbos, que é a música de Gladys Tontin, que é interpretada por Tia Vanessa. O Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar. Sopra o vento, o pensamento, na linguagem articulada, e abrindo a boca diz, o poema, a balada, no consolo aos infelizes, a voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Um por dois, um por 10, um por 100, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca diz, o poema, a balada, no consolo aos infelizes, a voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Bada, 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 bada. La, 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 la. Um por 10, um por 2, um por 100, dá aos outros palavras de bem.
O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca dizes, o poema, a balada, no consolo aos infelizes, a voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos. 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 Obrigado, boa noite a todos. Sigamos com a programação do aniversário do Sheila. Agora vamos desfrutar da Sabrina Mello, que é a artista do próprio Sheila da casa. Obrigada, Jeff. Boa noite a todos. Boa noite. Então, essa música que eu escolhi cantar me veio a lembrança da passagem onde Jesus fala que onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estará. E eu creio que ele está aqui hoje entre nós, derramando uma chuva de luz sobre nossos lares, sobre a nossa casinha de amor, sobre o Centro Espírita Irmã Sheila. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Essa segunda música que eu vou cantar, ela foi a primeira música que eu cantei quando cheguei na Irmã Sheila, e ela é uma música que traz muito o meu sentimento daqueles anos, daquele período difícil, e como a música fala, quis saber aonde eu vou. Eu não sabia onde eu ia, e a Irmã Sheila me resgatou. Eis-me aqui, minha dor serenou.
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Então, gratidão a todos por esse momento, pela oportunidade de servir. E agora vocês vão ficar com a Ana Guerra. Obrigada. Obrigada, Sabrina. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Ana Guerra, meu amor, agora é com você. Senhor, eu venho aqui pra ti.
meu escudo e minha proteção. Eu acho que a internet da Ana está com problema. Aninha, eu acho que sua internet está com problema. Está falhando demais. São tantas dores aqui na alma, canos e rios, mas Eu acho, George, que eu vou conversar com ela aqui pelo WhatsApp. Se ela conseguir no final, se a internet dela melhorar, no final ela canta. E aí você pode começar, tá bom? Vou só falar com ela aqui. Ok. Obrigada, Adriana. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Gente, iniciar agradecendo a Jordana, ao Jefferson e a Sabrina por esse momento inicial e a Ana, que ficará para o nosso momento final. Então, a alegria de estarmos todos aqui reunidos para comemorar o 6º aniversário desse recanto de luz. Talvez alguém questione o porquê de uma comemoração e nós podemos dizer inúmeros motivos, né? Mas o mais importante de todos eles é constatarmos que o trabalho realizado nesta casa, em nome de Jesus, junto ao Cristo e a Sheila, tem alcançado muitos corações, levando a todos consolo, esperança e fé. Nesse dia tão especial, gostaríamos de reafirmar mais uma vez nossa gratidão a todo o movimento espírita piauiense, na pessoa da nossa querida presidente da Federação Espírita Piauiense, Cristina Miranda, a quem convidamos para fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Saudações fraternais a todos que nos assistem pelas redes sociais do Centro Espírita Irmã Sheila, da cidade de Piripiri, no Piauí. Externamos nosso carinhoso abraço a Andressa Maia, presidente desta casa co-irmã. Cordial boa noite às irmãs Adriana Paula, presidente da UME Piripiri, e nossa querida irmã Kátia Marabuco, presidente da AME Piauí e palestrante da noite. A todos os trabalhadores do Centro Espírita Irmã Sheila, o nosso parabéns e gratidão por corações tão bondosos trabalhando na seara do Cristo, levando a luz, o amparo, o consolo, o esclarecimento aos irmãos da cidade de Piripiri. E trago a vocês, nesta noite, um pequeno trecho de uma mensagem do Espírito de Verdade, que se encontra no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz assim: as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tornem a lira, que vossas vozes se unam, e que um hino sagrado se estendam e vibre de uma extremidade do universo à outra. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do vosso coração, em fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor. E podereis entrar no reino dos céus. Com essas palavras do Espírito de Verdade, nós saudamos a todos que estão nessa noite
nessa atividade de comemoração de 6 anos do Centro Espírita Irmã Sheila. Nosso carinhoso abraço, em nome da Federação Espírita Piauiense, que representa o movimento espírita no Piauí, e o nosso abraço carinhoso, pessoal. Uma boa noite a todos. Agradecimentos à Cristina e a todos que fazem a Federação Espírita Piauiense por estarem sempre conosco, então, a todos os vice-presidentes, diretores e trabalhadores desta federativa, nossa gratidão. Essa casa construiu-se com tijolos de amor e o cimento da boa vontade de muitos corações. Entretanto, não podemos negar que sem a coragem e a perseverança da nossa irmã Adriana Paula, ela não teria alcançado a representatividade que tem nos dias de hoje, diante do cenário espírita de toda a região. Então pedimos a ela que nos conceda as suas considerações sobre o trabalho que é desenvolvido neste recanto de amor. Boa noite a todos e a todas. Os corações queridos de Esperantina, de Pedro II, de Teresina, de Parnaíba, do Ceará, né, George? Todos esses corações irmãos e bondosos, generosos que estão aqui conosco comemorando esse dia bendito. Nosso carinho especial à Cris, que esteve sempre ao nosso lado, apoiando esse projeto, e a doutora Kátia Marabuco, que é o 5º aniversário do Sheila, que ela participa, se eu não estou enganada, porque ela só não fez o primeiro, todos os outros ela esteve presente. Então, a gente queria agradecer, né? O sentimento hoje é de gratidão. Ninguém constrói um trabalho, uma obra, especialmente uma obra com Cristo sozinho. A gente não faz nada só. Nós temos um trabalho de equipe, uma equipe, graças a Deus, muito comprometida com as tarefas de levar o Evangelho, o consolo, não só para a cidade de Piripiri, para as cidades circunvizinhas, mas principalmente a gente tem o objetivo de como o Evangelho de Jesus ir se melhorando, porque a maior obra do Cristo é dentro de nós, não é do lado de fora. Eu queria hoje, nessa noite muito especial, agradecer a cada um daqueles que colaboram conosco nas atividades dessa casa, atividades que começaram embaixo de um pé de manga, numa mangueira, lá na minha casa, na frente da minha casa, com 5 corações unidos num propósito. Um deles, seu Lima, que já voltou para o plano espiritual, mas que esteve conosco no início de todo esse trabalho. Então, eu queria dizer muito obrigada a todos vocês que, de mãos dadas conosco, levam adiante essa tarefa, esse trabalho que é do Cristo, não é nosso. E eu queria especialmente agradecer a cada um dos trabalhadores dessa casa. Sem eles, a gente não conseguiria de maneira nenhuma estar aqui hoje comemorando 6 anos de existência. Muito obrigada. Não só aqueles que estão ligados a nós aqui diretamente, mas a todos aqueles que também nos apoiam, né? A Eliane do Cristo Consolador, que está aí, com a Regina, a Sílvia, a Helena, os nossos amigos de Luzilândia, a Marli, que ainda não entrou, que estava tendo um probleminha, mas todos os corações, todos os irmãos, não só de Piripiri, mas do Piauí inteiro, de Parnaíba, que confiam nessa tarefa, que acreditam no nosso trabalho e que colaboram conosco para que ele se mantenha de pé. Muito obrigada. Muito obrigada, George. Obrigada a essa querida amiga. A família Sheila se felicita com o teu coração neste dia bendito. E agora, para fazer as suas considerações e em seguida a nossa prece inicial, a gente vai convidar a nossa irmã Andressa Mayra, a atual presidente da nossa casa. O seu microfone está desativado, Andressa. Pronto. Tá ok, Jorge, agora? Pronto. Então, é com o coração cheio de gratidão, né? Como já falou a Cris e a Drica, que a gente comemora o 6º aniversário da nossa casa. E eu só tenho a agradecer pelo apoio como eu fui recebida, e, assim, a gratidão a todos os trabalhadores
que sem eles o nosso trabalho não aconteceria, porque o trabalho a gente não realiza sozinho, né? Então, assim, a todos os trabalhadores, os que estão aqui presentes no Zoom, os que já passaram, os que estão assistindo pelo Facebook, a nossa imensa gratidão. Agradecer a Cris imensamente, que sempre está nos apoiando, a doutora Kátia Marabuco, que sempre nos presenteia, né? Na verdade, no nosso aniversário, com suas palestras, com suas explanações maravilhosas. E todos os outros que compõem a FEP, que sempre estão presentes nas nossas tarefas, nos apoiando, os meninos que estão ligados à casa AUME, Piripiri, de Esperantina, de Luzilândia, de Pedro II, de Batalha, que são as nossas casas com a irmã, que sempre nos estão interligadas na realização da tarefa do bem, em prol do melhor nessa nossa região. Então, eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui presentes, que já realizaram essa tarefa e que contribuem a cada dia para a realização dessas nossas tarefas. Então, para prosseguirmos, né, com o nosso trabalho, com a palestra da doutora Kátia, eu convido a todos que assim desejar para fechar nossos olhos para a realização da nossa prece inicial. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos imensamente por este momento de luz, na qual unimos os corações em prol do bem, que o Senhor Jesus Cristo possa derramar uma chuva de luz sobre todo o planeta Terra, auxiliando todos aqueles que estão à frente das casas espíritas do Piauí e do mundo inteiro. Esses pontos de luz que irradia sobre o nosso estado, sobre nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo inteiro. Que Maria de Nazaré possa envolver todos os trabalhadores da nossa casa com a sua luz bendita, para que possamos nos fortalecer cada vez mais diante da tarefa do bem, para que possamos prosseguir com a realização das nossas tarefas, que não possamos desistir da missão a qual nos comprometemos antes mesmo de chegar até aqui no planeta Terra. Que o Senhor Jesus Cristo envolva a doutora Kátia Marabuco com a luz bendita, que ela possa proferir as palavras necessárias para cada um de nós e sirva de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. A Deus, obrigado, Andressa, em nome de todos os trabalhadores, colaboradores e amigos do Centro Espírita Irmã Sheila. Agora nós fazemos o convite à doutora Kátia Marabuco, que é a atual presidente da Associação Médico Espírita do Piauí, que realizará a exposição com o tema Perdão, Medicamento Sublime. Como a Adriana havia feito referência, a doutora Kátia vem acompanhando as atividades do Irmã Sheila desde o 2º aniversário, e talvez nem ela se lembre, mas de 2015, até o momento atual, em todas as atividades comemorativas de aniversário, ela vem realizando a palestra dessa festividade. Então, nossa imensa gratidão a essa trabalhadora de Jesus. Então, com vocês, eu passo a palavra à doutora Kátia para fazer a sua exposição desta noite. Boa noite, meus amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Depois de toda essa harmonização que nos eleva a alma e nos aproxima cada vez mais dos planos sublimes, porque, de fato, é um prazer imenso estar a serviço de Jesus e nessa união com Sheila. Muitas vezes a gente se sente ligado, mas a um mentor, outro, mas a grande pleiade de espíritos que nos convocou antes mesmo de encarnarmos, a cada um de nós, para que nós pudéssemos participar
dessa tarefa extraordinária é muito grande. E nós nos sentimos todos ligados, mais a uns, mais a outros, mas todos fazem parte do nosso coração, nossos mentores espirituais. E irmã Sheila realmente eu tenho um carinho especial pelo trabalho na área da saúde, e é um prazer enorme estar com o grupo Irmã Sheila de Piripiri nessas festividades. Eu gostaria de parabenizar todo o grupo, todos os participantes, o meu alô, o meu abraço a todos que nos assistem na internet, no Facebook e nos outros canais. Esse tema ele é muito especial porque, se nós nos lembrarmos, quando Jesus, em toda a sua trajetória do Calvário, quando ele chega no Gólgota, que é o momento, o ápice máximo do seu sofrimento, que nos toca muito profundamente, volver aquele momento, nós nos recordamos das últimas palavras dele. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando nós nos recordamos isso, porque Jesus pediria perdão, já que Deus perdoa a todos, né? Seu extraordinário amor, ele perdoa a todos. Mais uma vez, Jesus está nos ensinando e nos possibilitando que no momento que nós perdoamos, e ali, quando ele pede ao Pai que perdoe os seus algozes, ele já havia perdoado. Quando nós perdoamos, nós movimentamos uma energia extraordinária. E foi isso que aconteceu, porque, naturalmente, que Deus, como é o supremo Criador, nós poderíamos pensar que ele não precisaria do nosso perdão para perdoar os seus filhos. Mas é das suas leis justas e eternas que os filhos, como co-criadores, participem desse perdão. E Jesus nos dá essa grande lição da necessidade do perdão para que o mundo cresça, para que o reino de Deus venha para todos, para que venha para nós, para que nos dê saúde espiritual, mental, física e de todos os corpos sutis. Então, esse tema é muito extraordinário, o perdão, o medicamento sublime, porque vocês não imaginam, meus irmãos, como no exercício profissional da medicina, na lide com os pacientes, como é importante o perdão. Como nós vemos que é terapêutico, como o perdão ele faz parte de medicamento. Não só as medicações usuais que os médicos passam aos pacientes, mas também nós temos certeza de que essa medicação do perdão, ele movimenta os recursos espirituais que cada criatura tem. Isso é extraordinário, né? Então, nosso querido Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala dessa magnitude da lei de Deus, quando ele diz que a dádiva da reencarnação já é a magnitude da lei de Deus, porque Deus nos perdoa as falhas, né? Já em si é o perdão de Deus, essa magnitude da lei. Mas existe uma condição de concessão. Essa concessão é o espírito que deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço do trabalho santificante. Então, o perdão sincero, ele é filho espontâneo do amor e não exige reconhecimento. Isso é muito importante para que nós possamos entender que cada um de nós, quando chega especialmente à casa espírita, nós ouvimos tanto falar em reforma íntima. E durante toda a nossa trajetória dentro da casa espírita, isso nos é constantemente lembrado. E nós vamos passando o tempo e vemos que, às vezes, a gente olha para trás, pensa que modificou-se, vê que basta movimentar o copo cheio de poeira
que a poeira vem. Por quê? Porque essa renovação ainda não se modificou, não se fez, essa renovação dos nossos valores ainda está a caminho. Então, o que nos impede de fazer esse perdão? O que nos impede esse perdão que nos faria crescer? Porque, como seres multimilenários, nós temos dentro do nosso arquivo espiritual inúmeros traumas, querelas, mesquinharias, pequenez, que vamos deixando para trás, como dizia Jung, embaixo do tapete, são sombras que nós colocamos e esquecemos de remexer. O baú está cheio. E, às vezes, ele fica tão cheio que vem bater na nossa porta através de uma doença, através de um sacrifício, através de um testemunho, uma prova muito difícil, significando que aquele baú está cheio e que nós não fizemos ainda o dever de casa na encarnação presente de perdoar os inimigos, de concluir essa tarefa que Jesus nos pede, de amar aqueles que não comungam conosco dos nossos ideais, não comungam conosco dos nossos afetos. Então, é um sacrifício, muitas vezes, mas a gente precisa começar. E esse sacrifício, perdão e esquecimento. Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, ela toca um ponto muito importante, porque muitas vezes, meus irmãos, a gente diz assim, frequentemente nós mesmos falamos ou ouvimos pessoas ultrajadas e sofridas dizerem: perdoar não me é difícil, no entanto, esquecer é-me quase impossível. Então, vejam quantas vezes nós dizemos isso, porque aquela dor fica remoendo e muitas vezes é uma dor até imaginária, ela não é real, é ilusória. Nós criamos, alimentamos e, como nós sabemos que o pensamento ele tem forma, nós criamos aquela forma pensamento e, às vezes, até engrandecemos determinadas atitudes, a gente aumenta. E aí, na condição de crianças espirituais, nós aumentamos esse sofrimento e cada vez mais culpamos os outros por essas falhas que nós mesmos não conseguimos nos perdoar e perdoar os outros. Então, Joana nos diz que sem o real esquecimento das ofensas, não ocorre o verdadeiro perdão. Nós dizemos, como conhecemos, só da boca para fora. O coração ainda está muito chagado, sofrendo, gritando. Então, a lembrança da ocorrência malsã, como Joana nos diz, demonstra a permanência da mágoa. Todas as vezes que aquela lembrança lhe vem à tona, significa que você não conseguiu esquecer. Então, se você não conseguiu esquecer, é uma mágoa, uma dor que está dentro de você. E por que isso é tão importante tocarmos? Porque muitas vezes, minha gente, eu sempre falo para os meus pacientes de câncer, que são doenças crônico-degenerativas, porque a saúde é o equilíbrio, a doença é a desarmonia, o desequilíbrio. Então, quando eu pergunto para a pessoa, normalmente aprendi isso, principalmente com a doutrina espírita, quais são suas mágoas, quais são seu ressentimento? Porque são verdadeiras chagas, dores abertas que não nos deixam crescer. Fica o tempo todo criando uma situação que nós ficamos rodando em torno daquela situação e não conseguimos sair. Então, aquilo ali, de alguma forma, ela tem que sair. Então, a natureza é muito sábia. Primeiro, ela prejudica os nossos corpos sutis, prejudica a nossa mente, aí vem em forma de doenças psicossomáticas, psicossomatoformes, também chamadas. Por exemplo, doenças do coração, ataques cardíacos, AVC e todas as doenças crônicas degenerativas, inclusive o câncer. É uma chaga que precisa ser curada. E quando você não cura no espírito, não cura na mente, vai para o corpo físico.
Então, é muito importante, porque essa permanência da mágoa, oculta ou declarada, ela roga, pede, grita pelo ressarcimento do mal padecido. E esse ressarcimento somos nós que temos que fazer, porque muitas vezes, vejam, a pessoa que provocou aquela mágoa, ela nem se deu conta. Muitas vezes ela já até esqueceu, para ela aquilo não teve importância, mas para nós, porque já tem um gatilho, já se somou com um débito passado, com alguma mágoa passada, ela cresceu. E aí nós cobramos ardentemente e aquilo acaba nos fazendo mal. Então, a mágoa e o ressentimento, ela leva às doenças da alma e do corpo físico. As atitudes rancorosas, ela tem um propósito de represália, mas quem é que ela atinge primeiro? A própria pessoa. Porque as energias aflitivas, negativas, elas têm, o pensamento, ele tem algo material. Ele ainda é matéria. E, sendo matéria, ele atinge o nosso corpo físico. Quando nós emitimos as mágoas, a primeira pessoa que é atingida somos nós mesmos, não é? Então, ela é uma chaga viva no nosso coração. O ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olha o que Joana nos diz. O ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As tempestades morais, elas deixam atrás de si as expressões do ódio como carvão que enegrece a alma. Está lá em O Consolador de Emmanuel, essas palavras, não é? Então, existe um passado que nos aprisiona. Então, nós vamos aproveitar e trabalhar isso aí para que a gente possa compreender. Porque no estágio evolutivo que nós já estamos, nós precisamos compreender para podermos nos modificar. Quais são os entraves que nós temos que não nos deixam crescer? Então, como espíritos eternos, nós temos consciência que temos um passado que nos aprisiona. Às vezes nós encontramos uma pessoa na rua e algo naquela pessoa nos é desagradável. Nossa, aquela pessoa nunca me fez mal, mas eu não sei por quê. Por quê? Está lá no passado. Está lá no passado, e se nós não trabalharmos isso aí, todas as vezes que nós encontramos uma pessoa, uma situação que nos toca, alguma coisa já aconteceu, está no passado que nós precisamos trabalhar. Imagina que nós, seres multimilionários, quantas encarnações passadas nós tivemos e quantas situações nós deixamos abertas. Por isso que a vida nos proporciona a oportunidade do encontro para podermos trabalhar. O encontro é através de um leve conhecimento, a passagem daquela pessoa por você ou daquela situação, é a amizade que de repente se transformou em inimizade, é um casamento que muitas vezes você olha assim e diz, por que eu casei? Não sei porque eu casei, porque essa pessoa é totalmente diferente de mim, mas aquela pessoa tem algo a ver com você. É aquela pessoa no seu trabalho que começa a implicar com você, alguma coisa ela tem a ver com você. Então, são situações que trazem a energia e a emoção do passado para ser trabalhadas. É a misericórdia de Deus que bate a nossa porta e diz, acorde, meu filho, acorde, desperte, seja feliz, como nos diz Joana, né? Aquele local, ali significa que há um território ocupado. Nós temos alguma coisa ali que está em impedimento. Imagine que você pega um carro e vai numa estrada e, de repente, você encontra uma pedra enorme. Você não consegue passar. Aquela pedra, aquela árvore que caiu na sua estrada lhe impede. Aí você faz um arrodeio, você cai no buraco e é mais difícil ainda. Você vai pelo outro lado, tem uma ponte quebrada. Então, vejam quantos empecilhos. Quando nós começamos a encontrar muitas coisas que nos impedem progredir, alguma coisa a vida está querendo nos dizer. Então, é necessário trabalhar isso aí, fazer uma catarse para sairmos da situação e tirarmos aquela pedra do nosso caminho. Existe Aristóteles, vejam como esses ensinamentos vêm de muito tempo.
Aristóteles, ele nos afirmava desde no passado, isso está aí no livro Ética Nicômaco, na página 19, quando diz o seguinte: o bem do homem vem a ser a atividade da alma em consonância com a virtude. Enquanto nós não tirarmos aquela pedra, nossa vida está parada, aquele território está ocupado. Então, o que se necessita perdoar? Por que pedir perdão? Não é? O perdão das ofensas e a mágoa é aprisionamento em algum lugar do passado, levando a um ressentimento que ele é paralisante para nossas vidas. Quantas vezes nessa oportunidade, é por isso que as lições de Jesus são extremamente poderosas, porque ele diz assim: aproveita enquanto estás a caminho, vai lá, ao encontrar o teu inimigo, o ofensor, o opositor, vai e pede perdão. Vai e acerta o passo com ele, senão ele poderá te entregar ao juiz. Né? Então, é esse egoísmo paralisante que muitas vezes nos impede de descer do salto, de olhar que, de fato, nós precisamos retornar, olhar para trás e ver, quem sabe, como a nossa vida, e isso a gente identifica muito nas terapias de vida passada, nos nossos sonhos. Muitas vezes nós mudamos de papel, ora nós somos algozes, ora somos vítimas, mas todas as vezes que nós somos vítimas, você deve se perguntar, é importante a gente se perguntar: será que eu não fui algoz? Será que eu não fiz algo muito grave que gerou esse ódio, essa vingança, esse sentimento aflitivo, essa vibração negativa no meu opositor? Então, o dom de perdoar, ele tem um poder extraordinário. Vocês sabem que quando a gente perdoa, é como se a gente tivesse tirado um fardo das costas da gente. Ai, graças a Deus. A gente sempre... Parece que aquele fardo já era insuportável. Então, o dom de perdoar, ele desamarra de nós os nós dos sentimentos conflituosos. Liberta o coração. É muito frequente as pessoas que guardam essa mágoa ardente, elas terem infarto do miocárdio, AVC. Por quê? A pressão arterial, diante daquela... Às vezes a pessoa nem encontra com o opositor, nem encontra com aquela pessoa que ela não gosta, mas a lembrança da situação, aquilo desencadeia fatores estressores, hormônios estressores no corpo, que aumenta a pressão arterial, a adrenalina, o cortisol. O cortisol, então, é um hormônio que nós temos no nosso corpo altamente poderoso. Ele foi desenvolvido para nós, para podermos enfrentar as situações de perigo, ou a gente enfrenta ou a gente foge. Porque quando ele acelera o nosso organismo, ele nos coloca no ponto de batalha. E hoje as batalhas que nós vivenciamos são em relação aos nossos sentimentos. Porque o momento que nós estamos vivendo é para trabalhar os sentimentos, não é? O nosso querido Chico Xavier, ele diz que o homem moderno, ele vive como se vivesse a comunidade humana, como se ele vivesse em uma floresta com monstros terríveis, monstros, verdadeiros dinossauros, monstros da idade dos dinossauros, porque é fruto dos nossos pensamentos, as formas de pensamento que a gente cria, com ódio, violência, crueldade, vingança, o que a gente está vivenciando no país e no mundo, esse racismo que nos atormenta todos os dias, tudo isso provoca verdadeiros monstros na psicosfera do nosso planeta e, consequentemente, nos atinge. Então, o dom de perdoar, ele liberta a vítima interior que nós nos sentimos, nos torna desapegados, porque quando você se livra daquele fardo, você se desapega daquele território que lhe colocava algemado. E isso, meus irmãos, todos nós que frequentamos a casa espírita, as reuniões mediúnicas, é muito comum nós vermos nas sessões mediúnicas, nas sessões de desabsorção, como nossos irmãos no mundo espiritual, eles estão algemados, presos àquelas situações.
algemados a ponto de, quando eles não aguentam mais a espiritualidade, identifica e traz para a reunião mediúnica para a psicopedagogia da doutrinação do amor. Então, isso é o desapego daquela situação. E por isso que a espiritualidade nos diz, nos alerta todos os dias: aproveite, desapegue-se dessas situações para não virem para as reuniões mediúnicas quando desencarnarem, por misericórdia de Deus. Então, o perdão, ele surge como um toque de luz. Mas por que a gente não consegue perdoar? Muitas vezes a gente sabe que Jesus nos diz perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas o primeiro impedimento, isso está no livro A Arte do Perdão, da Madeleine Bastis, onde ela diz o seguinte: qual é o primeiro impedimento? O desejo. Esse desejo é o anseio de querer mais. Como crianças espirituais, a gente tem um apego e o ciclo vicioso do mais. Nós queremos ser centro das atenções, igual a criança em casa, que quando chega o irmãozinho novo, ele se emburra, ele fica triste e faz tudo para chamar a atenção dos pais. Somos nós, crianças espirituais. Nós temos esse apego e esse desejo: ai, como eu sou sofredor, ai, como ninguém me olha, ninguém me dá atenção. Então, é esse primeiro desejo que nós temos, esse anseio de querer mais. E ele é acumulador, faz a pessoa criar situações, às vezes, mentirosas, criar situações que faz com que as outras pessoas sintam pena da pessoa, né, do agente que está provocando aquela situação, faz chantagem, porque, como crianças espirituais, nós aprendemos a manipular. Quando criança, quando nós queremos uma coisa que nossas mães não nos dão, o que é que a gente faz? Berra, chora, se joga no chão. É isso que a gente faz. Nós aprendemos, ao longo da vida, a chantagear. Muitas vezes, roubo, destruição, para conseguir aquilo que desejamos. Então, é muito importante a gente colocar no papel uma situação que nós temos e vamos colocando qual é o meu entrave, qual o desejo que eu tenho, o que é que eu quero, qual é o ganho secundário que isso traz para mim, que significa esse desejo, né? O segundo impedimento é a raiva. A raiva, ela é o desafio dos objetivos planejados, é a criança egoísta, mais uma vez. E a criança egoísta, ela descarta o que a aborrece e obstrui o caminho dos outros. Então, mais uma vez, vamos levar a metáfora da criança pequena, que ela descarta, e isso é tão interessante que nós vamos ver Alice no País das Maravilhas, quando a rainha branca, ela esconde as migalhas do bolinho que a rainha vermelha come, e aí, quando a mãe pergunta quem fez isso, ela fica calada e olha para a irmã. Então, o que é que ela fez? Ela descartou o que a aborrecia e obstruiu. O que aconteceu com a irmã? Ela cai e cresce a cabeça. Aquilo significa que o ódio dela foi aumentando. Veja a simbologia, como os contos infantis nos ajudam a compreender esses sentimentos infantis que ainda temos. Porque, infelizmente, meus irmãos, é uma verdade. Todos nós ainda estamos nesse patamar como crianças espirituais, teimando, brigando pelo que é nosso, não querendo dividir com o outro. E vejam, nessa pandemia, como isso tem acontecido, não é? Então, quais são as armas que a gente utiliza para conseguir isso? A gente subestima o poder do outro, o que o outro pode fazer, e quando o outro se volta contra nós, nesta vida ou em outra, a gente acaba adquirindo obsessores, foi por conta daquilo. E aí nós ficamos com o dedo na boca, como as crianças, mas eu não fiz nada. Fez e você sabe, porque muitas vezes nós sabemos o que fazemos e fazemos de conta que não sabemos. Então, aí a gente faz outra coisa também, outra arma muito poderosa dos caluniadores, que é caluniar o outro. A gente inventa situações,
cria melindres para o outro, cria situações fofoca e passa adiante para criar uma situação para o outro. É a raiva. Por trás disso vem a raiva. Aí grito, a imposição, o menosprezo, a sabotagem e a autossabotagem. Veja quantas armas a gente aprendeu a manipular. E para fazer isso, como é difícil, muitas vezes, como Deus, para poder, a divindade, nos tirar tudo isso, ele nos coloca em situações difíceis dessa vida, de todas as formas, inclusive as doenças graves, para que a gente acorde e veja o que nós estamos fazendo conosco. Na verdade, nós estamos sabotando o nosso crescimento espiritual, porque estamos sempre tecendo aquela túnica velha que nós aprendemos a tecer. É por isso que Jesus diz, rasgue essa túnica velha, envergue a túnica do homem novo. E isso é muito importante, meus irmãos, porque nós vamos para outro impedimento, que é a ignorância. A ignorância do pertencimento. Nós somos seres que pertencemos ao imenso multiverso. Todos nós fazemos parte dessa imensa família espiritual. Cada um de nós é extremamente importante para Deus. Existe um cuidado especial, às vezes, quando você está angustiado, você atinge aqueles que lhe amam profundamente, não só no mundo físico, entre os encarnados, mas também entre os desencarnados. Aqueles que nos amam, eles se preocupam, eles vêm em socorro de cada um de nós. Quando é algo importante, algo que merece ser levado em conta, relevante, eles nos ajudam. Quando não é a teimosia da criança espiritual, a imaturidade psicológica que temos, eles nos afastam muitas vezes chorando, porque veem que nós não acordamos ainda e permanecemos naquela situação. E eles não podem nos ajudar. Por quê? Nós criamos em torno de nós uma psicosfera de ódio, uma psicosfera de sentimentos aflitivos que impedem a aproximação dos bondosos amigos que já são etéreis, que já têm uma densidade muito leve e não conseguem se aproximar de nós pela nossa densidade pesada. Então, nós somos um com o universo. Fazer mal aos outros corresponde fazer mal a si mesmo. Isso é uma verdade assim que não podemos sair, temos que compreender que, de fato, fazer o bem faz bem. Quando você faz bem ao outro, aquele se reveste, em primeiro lugar, a nós próprios. Essa é a grande lei de Deus. E não é um por um, porque muitas vezes a gente dá algo para alguém e quer receber em troca. Não, Deus, quando nós damos algo para alguém, ele multiplica muito, porque um ato de amor, nós podemos, às vezes, até ser pessoas mesquinhas, maldosas, mas você faz um ato de amor. Às vezes por uma pessoa, às vezes até por um animal. Aquilo é levado em conta nas nossas fichas espirituais. Então, a culpa e o ressentimento é a criança em busca de afeto, que é paralisante e estéril, é uma ferida da alma que nós precisamos trabalhar a partir da vontade atuante, no desejo de se melhorar, de irmos em busca do que nós podemos fazer por nós mesmos. Não é? É por isso que no budismo, o Dalai Lama ele ensina para combatermos o egoísmo, o exercício do altruísmo, meditarmos e pensarmos na bondade, em ajudar o outro, mesmo a gente não podendo ir lá dar um pão, nós podemos pensar em estar dando pão, em agasalhar, limpar aquele rosto que está sujo, aquela pessoa que está ferida, cicatrizar as chagas dela, fazer curativos, tudo isso mentalmente. Vejam como o pensamento é algo extraordinário. Emmanuel também nos diz, no livro Bênçãos da Paz, como é importante identificarmos os doentes da alma. Doentes esses que somos todos nós ainda, meus irmãos. Ele diz o seguinte, há doentes do corpo e doentes da alma. Os enfermos de ordem moral. E nós estamos agora no momento máximo, momento de virada
do planeta, o momento de transição planetária. Então, é mais do que importante nos lembrarmos dessa alerta de Emmanuel sobre os enfermos da alma, que se intoxicaram no próprio excesso de atitudes respeitáveis. Vejam que coisa interessante, atitudes respeitáveis, elas também podem nos intoxicar. Como? Ele diz, os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza do coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar, que descambam um dia para as deficiências da vigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia da altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ociosos na própria emancipação que fogem ao dever, caindo no desequilíbrio da licenciosidade. São os extremistas da independência. Os extremistas da poupança, tão receosos em perder alguns centavos que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza que lhes arrasa a alegria de viver. Todos são credores de entendimento, bondade, amparo e restauração. Então, se muitas vezes você identifica que você não tem esses extremismos, precisamos ter cuidado, ter paciência com o irmão que tem. Muitas vezes, a gente encontra na nossa casa espírita, no nosso convívio doméstico, muitas vezes entre nós identificamos esses extremismos. Então, graças a essa doutrina maravilhosa que nos alerta todos os dias, porque todos os dias temos livros extraordinários para nos ajudar, nos conduzir na reflexão. Então, por trás das doenças existem realmente, como falei no início para vocês, todos esses empecilhos. Então, existe o que nós chamamos na medicina uma resposta psicoimune. O que os maus pensamentos eles fazem? Eles, no córtex pré-frontal, no sistema límbico, na ativação do hipotálamo, eles, como eu disse a vocês, eles ativam o cortisol, que é um poderosíssimo hormônio. Ele faz o nosso corpo, é uma verdadeira bomba, ele faz o nosso corpo ativar com muita força um poderoso anti-inflamatório, por isso que vocês veem agora no período, na pandemia, na Covid, se usar tanto corticoide. Ele é poderosíssimo, só que ele, usado por muito tempo, ou no nosso corpo estimulado por muito tempo, ele leva a um esgotamento. Então, a persistência do estímulo constantemente do ódio, da vingança e nós estamos o tempo todo achando que alguém tem algo contra nós acabamos, e essas mágoas, sempre ativando esse hormônio, nós acabamos tendo esgotamento. Isso porque os nossos pensamentos, ele age e reage, carreando para o emissor todas as fecundações felizes e infelizes que arremessa em si próprio, determinando em cada um os estados psíquicos que variam com a conduta e os tipos de emoções. Isto está lá em mecanismo da mediunidade. Então, o pensamento é uma força sutil, inexaurível do espírito, é uma corrente viva e exteriorizante, faculdade de autoexcitação e autoplastização. O que é isso? Autoexcitação, você próprio se estimula e você próprio consegue acelerar o seu organismo a ponto de levar a uma doença chamada síndrome de burnout, que é o esgotamento. A gente esgota tanto, o estado ansioso esgota tanto que leva à depressão. É outro esgotamento do sistema. E a autoplastização inimaginável, o que é isso? São as formas de pensamento que nós criamos. E essas formas de pensamento, elas acabam provocando oscilações mentais próprias de cada espírito
que tem um poder vibratório, que imprime o tipo de onda e o fluxo energético que define a personalidade. Então, isso aí acaba levando para a intimidade do nosso corpo, das nossas células, a onda de pensamento que nós estamos vibrando. Se nós estamos vibrando sempre bons pensamentos, nós temos um tipo de alteração, um tipo de onda que chega até as nossas células. Se nós temos um mau pensamento, esse tipo de onda, isso está no livro A Biologia da Crença, do professor Bruce Lipton. Ele diz que as doenças, elas têm um tipo de energia, ele é imprimido por um tipo de energia totalmente diferente da energia das células normais. E elas caminham no nosso corpo, desarticulando as enzimas, desarticulando todas as reações do nosso organismo. Então, o pensamento aflitivo, ele imprime determinado tipo de neurotransmissor na amígdala hipotalâmica, que está aqui no nosso cérebro, no núcleo da base, que é responsável pelo instinto de sobrevivência, provocando medo, fuga e enfrentamento. Não é? Então, nesse centro, no núcleo da base, nós vamos ter a agressão afetiva, que são os núcleos basocelulares da amígdala. Isso foi identificado em ressonância magnética funcional, onde essa área, na amígdala, os núcleos mediais, eles fazem essa agressão afetiva. Porque essa agressão afetiva era extremamente importante lá quando estávamos lutando contra os mamutes, contra os grandes monstros do passado. Ela era importante para aquilo, para a caça, para nos defender, só que a gente manteve, porque isso aí é uma memória de defesa, uma memória de sobrevivência. A agressão predatória, veja, o predador. Nós somos predadores porque ainda temos essa animalidade. Então, mais do que natural que isso esteja estimulado. Só que André Luiz, isso na época de 1957, ele já nos dizia que o nosso cérebro é um castelo de 3 andares. Paul MacLean, na década de 60, ele veio confirmar isso na pesquisa médica, demonstrando que nós temos o cérebro reptiliano, que é esse cérebro do automatismo, que estimula, que quando nós temos, que é essa agressão predatória, aquele desejo de ferir, de destruir, só que nós temos no núcleo da base, já começa o cérebro mamífero, que começa a razão a nos ativar e dizer isso é certo, e o cérebro superior, que é o cérebro futuro. Então, essa capacidade de percepção, de visualizar e discernir se aquilo é certo ou errado, nós temos nos nossos 3 cérebros. Então, já temos suficiente condições de analisar e sabermos que não podemos estar presos no primitivo cérebro, na animalidade, nas nossas emoções mais primitivas, que é ferir, agredir, revidar. Então, isso são sentimentos do primarismo, que é o nosso momento primeiro na aquisição dos sentimentos. Não é? Então, com perdão, o que o perdão faz? Ele faz um bloqueio inibitório no cérebro emocional, no sistema límbico. Então, ele faz novas redes neurais, porque nós acostumamos. Isso é tão importante, minha gente, que quando a pessoa nos diz algo que nos ofende, imediatamente a gente tem uma resposta para revidar. O perdão, ele faz novas redes neurais. Aí a gente olha, pensa para responder. Isso é que o perdão faz. E à medida que ele vai passando o tempo, nós vamos aprendendo imediatamente a perdoar, porque o outro ainda não sabe o que nós sabemos. Não é? Ele faz um circuito limpo e ordenado, ressignificando nossos sentimentos, e ele estimula a bondade que é inata dentro de nós, não é? Então, aí vem um outro sentimento extraordinário, que é a renúncia. E a renúncia é um dos sentimentos mais nobres, é um dos pilares da perfeição. E isso acaba gerando reflexos condicionados novos,
que nós vamos adquirindo para uma vida futura. Este é o ser do mundo de regeneração. É o ser que sabe perdoar, não é? São novos hábitos que vão ativar o nosso superconsciente. E Joana vai nos falar, no livro Reflita e Viva Feliz, não é? Seja feliz, do esquecimento providencial. Como é importante, como nós tínhamos falado lá antes, perdoar e esquecer. O ouvido dos acontecimentos nefastos significa valiosa conquista do espírito sobre si mesmo, vencendo as imposições inferiores do ego. Desenvolvimento das aptidões superiores que são inatas. Nós temos essas aptidões já, só que elas estão ainda em semente. É necessário trabalharmos, semearmos, regarmos diariamente para que elas floresçam, cresçam, frutifiquem. Dedicar-se diariamente ao equilíbrio psicofísico, com que harmonia interior, cultivo das ideias otimistas, positivas e superação. Se nós somos irritadiços, somos aquela pessoa que não para com a perna no lugar, serene, bote uma música suave, faça uma oração, habitue-se a orar. É por isso que os nossos irmãos que têm o hábito de orar constantemente, eles mantêm as ondas cerebrais em alfa. Você fica sereno, porque senão a gente fica o tempo todo agitado, né? Então, isso é um treinamento mental que a meditação e a oração é extremamente salutar, importante, que vai nos possibilitar as aquisições superiores. E o exercício emocional do bem, a caridade que a nossa doutrina, de forma extraordinária, nos proporciona, não é? A fazer a caridade, através da caridade, fazer o bem ao outro, ver o sorriso do outro, a emoção, a felicidade, aquilo nos atinge de uma forma tal que modifica a nossa psicosfera interior. Como nós nos sentimos leves quando fazemos o bem, não é? Então, o perdão, por isso que Jesus nos Gólgota, ele dizia, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Porque é uma reconciliação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Por isso que Jesus disse, qual o sacrifício mais agradável a Deus? Perdoarás sem limites. 70 vezes 7 vezes significa sem limites. E eu gostaria de deixar aqui para vocês, como última lição maravilhosa, a frase do grande Martin Luther King, como homenagem neste dia que nós estamos trabalhando em nossos corações a consciência negra. Vejam, o perdão não é simplesmente um ato ocasional, é uma atitude permanente. Muito obrigada, meus irmãos. Que Jesus abençoe a todos e que nós possamos fazer com que todos esses ensinamentos calem profundamente em nós, fazendo com que cada vez mais nos preparemos para com esta túnica extraordinária, que é a túnica do amor e do perdão. Muito obrigada. Um grande abraço. A gente agradece, né, a doutora excelente palestra, tá? Agradecemos. E agora, nós vamos convidar, a gente pode convidar você, Adriana, para fazer a prece final? Sim, por favor. Arrumou um companheiro aí, foi, Jorge, de trabalho. Eu queria agradecer muito, infinitamente, as palavras maravilhosas da doutora Kátia Marabuco, todos esses momentos de reflexão que ela foi nos trazendo. E a gente foi anotando aqui muitas coisas, porque é um tema que eu gosto muito, o tema do perdão. E ela estava falando desse livro, A Biologia da Crença, e teve alguém que comentou aí no chat, né, que é um livro maravilhoso, mas não é só um livro maravilhoso no sentido de ser um bom livro, mas é um livro também importante, né, para a gente compreender muitos aspectos da nossa jornada evolutiva.
Então, eu queria agradecer profundamente, no fundo do nosso coração, por estar mais uma vez aqui conosco, dividindo esses instantes de aprendizado, dessa energia, né, maravilhosa que nos envolveu a todos nós, nossa gratidão. Agradecer mais uma vez aí a todos que estão conosco do Centro Espírita Cristo Consolador, do Maria de Nazaré, os meninos de Parnaíba que estiveram aqui com a gente, o Jeff, o pessoal da Federação Espírita Piauiense, a Helena lá de Esperantina, a Silvia, daí de Pedro II, a Tamires, todos vocês que estão aqui conosco. Acho que eu vi ainda a Regina, a Regina estava por aí, a Eliane, a Aninha, o Danilo. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho de sempre, pela companhia. Amanhã a gente tem o aniversário também do Maria de Nazaré, lá em Pedro II, né, Cristina? Tem assim, uma enxurrada de aniversários em novembro, inclusive a FEP, né? Inclusive a FEP. Então, a todos vocês, nosso muito obrigada. Muito obrigada do fundo da nossa alma. Então, vamos, nesse instante, se desejar, permanecer nesse clima de muita paz, que essas palavras proferidas pela doutora Kátia Marabuco e as reflexões nos proporcionaram. Agradecer nesse momento por esses instantes benditos, conectar os nossos corações uns aos outros nessa corrente bendita de paz e de muito amor, reconectar os nossos corações a Deus, o Criador de todas as criaturas, a inteligência das inteligências, a causa das causas, e agradecer a Ele por já ter nos despertado em nós o desejo sincero de caminhar na direção dele, que é a destinação fatal que nos aguarda. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que nos possibilita através do trabalho junto às fieiras espíritas, especialmente o trabalho que já realizamos em nosso íntimo. Que essas luzes desse momento possam se derramar sobre o planeta Terra, invadindo os lares, os hospitais, as penitenciárias, os orfanatos, os hospícios, asilos e todos aqueles lugares onde há dor e sofrimento. Sheila, querida, irmã nossa, das nossas tarefas cotidianas e diárias nessa casa bendita, nesse pronto-socorro. Muito obrigada por confiar em nós e por confiar, acima de tudo, em nossas possibilidades, embora ainda as nossas falhas e dificuldades, por confiar em nós para o trabalho junto ao teu coração. Muito obrigada. Que Deus possa nos permitir ainda muitos anos de tarefa e de trabalho junto ao teu coração bendito e magnânimo. Permanece conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, queridos amigos. Eu vou ver Teremos Ana Guerra agora? Ver se a Ana Guerra vai conseguir cantar. Aninha, você vai conseguir cantar agora? Eu acredito que estão me ouvindo? Sim, nós estamos te ouvindo, Ana. Estão me ouvindo agora? Estamos lhe ouvindo. Ana, você está nos ouvindo?